Olá, meus queridos, muito boa noite. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo bem? E hoje, na resenha desta noite, eu vou falar para vocês sobre a modelagem de Donald Trump. Quem é Donald Trump? Detalhes, curiosidades, enfim. Donald John Trump é uma figura marcante e controversa da política, dos negócios e da cultura dos Estados Unidos. Nascido em 14 de junho de 1946, no bairro do Queens, em Nova York, ele é amplamente reconhecido por sua trajetória como magnata do setor imobiliário. Estrela também do reality show e posteriormente como o 45º e agora o 47º presidente dos Estados Unidos. A carreira de Trump é uma mescla de estratégias agressivas, controvérsias públicas e uma narrativa de autopromoção que influenciou tanto o mundo dos negócios quanto também a política americana. Contexto familiar e formação. Donald Trump é o quarto de 5 filhos de Fred Trump, um promotor imobiliário muito bem sucedido no setor de habitações populares em Nova York. E Mary Ann McLeod Trump, uma imigrante escocesa. Fred Trump foi uma influência crucial na carreira de Donald, não apenas por introduzi-lo no mundo dos negócios como pai, mas também por modelar um estilo de liderança baseado em pragmatismo, competição acirrada e também visão estratégica. Fred estabeleceu uma base financeira robusta que permitiu a Donald assumir maiores riscos em seus empreendimentos. Após uma infância marcada por uma personalidade rebelde, Donald foi enviado à Academia Militar de Nova York, onde destacou-se tanto academicamente quanto no esporte, aprendendo disciplina e competitividade. Já desde muito jovem, competitivo e disciplinado. Ele cursou economia na Universidade da Pensilvânia, da prestigiada Wharton School, uma das melhores do mundo, e uma das principais instituições de negócios dos Estados Unidos. Essa formação forneceu a ele uma base teórica sólida que mais tarde seria combinada com a sua visão prática de business e de negócios. A carreira imobiliária e a ascensão dos negócios. Nos anos de 1970, Donald Trump ingressou na empresa familiar, a Elizabeth Trump & Son, que ele renomeou como The Trump Organization. Já chegando. A sua estratégia era muito clara: investir em propriedades de altíssimo padrão e transformar o nome Trump em sinônimo de luxo e requinte. Diferentemente de seu pai, Fred Trump, Donald, que focava no mercado de habitações acessíveis, o Donald procurou empreendimentos de muito alto impacto, especialmente em Manhattan. Entre os seus primeiros grandes projetos está a renovação completa do Commodore Hotel, que ele transformou no Grand Hyatt em 1980, em parceria com a cadeia Hyatt e com significativos subsídios fiscais. Ele buscava recursos onde
não se imaginava conseguir, praticamente vendo e enxergando o que muitos não viam e nem sequer pensavam ou ousavam pensar, praticamente tirando leite de pedra em algumas situações. A Trump Tower foi concluída em 1983, na Quinta Avenida, e é um dos empreendimentos mais emblemáticos de Donald. O edifício de 58 andares não apenas simboliza luxo, como também extravagância, mas solidificava a marca Trump. O projeto combina apartamentos de alto padrão, espaços comerciais e um design arquitetônico muito arrojado, características que se tornaram a sua assinatura. Ao longo, então, das décadas de 1980 e 1990, Donald Trump expandiu a sua atuação para cassinos e resorts, com destaque para o Trump Taj Mahal e o Trump Plaza em Atlantic City. No entanto, essas iniciativas foram marcadas por riscos financeiros elevados, que culminaram em várias falências corporativas. Mas apesar disso, ele conseguiu preservar a sua marca pessoal, frequentemente utilizando a lei de falências como estratégias de renegociação de dívidas. Marca pessoal e mídia. Donald Trump entendeu muito cedo o poder da autopromoção e da construção de uma imagem pública. Ele cultivou uma persona pública audaciosa, muito carismática e, por vezes, até polêmica. Livros como The Heart of the Deal, em 1987, com coautorado por Tony Schwartz, transformaram Trump em uma referência de sucesso nos negócios. O livro não somente detalha suas estratégias empresariais, como também reforça a sua filosofia de negociação baseada em maximizar ganhos e projetar confiança. Já nos anos de 2000, Trump tornou-se uma figura ainda muito mais conhecida pelo programa de televisão The Apprentice, o Aprendiz. Como apresentador, ele popularizou-se com o bordão "You are fired", você está demitido, e projetou uma imagem de líder implacável e muito bem sucedido. O programa consolidou Trump como um nome familiar nos lares americanos e trouxe uma nova onda de popularidade para sua marca. Com foco em filosofia empresarial, a abordagem de Trump aos negócios é frequentemente descrita como ousada e visionária, mas também arriscada e controversa. Ele adota uma filosofia baseada em maximizar o impacto, defender ferozmente os seus interesses e explorar as oportunidades de promoção pessoal. Entre seus principais princípios de atuação destacam-se: 1. Construção de uma marca muito forte. Donald Trump sempre acreditou que o seu nome era o seu maior ativo. Ele licenciou a marca Trump para hotéis, campos de golfe, produtos de luxo e até mesmo cursos online. Item 2. Negociação agressiva. Trump enfatiza o uso de alavancagem, sejam recursos financeiros, influência pessoal ou vantagens estratégicas para se obter os melhores acordos possíveis. 3. Otimização de dívidas. Ele utilizou dívidas como ferramenta para expandir os seus negócios. Embora essa abordagem tenha causado algumas falências de empreendimentos. Visionário. 4. Marketing e relações públicas. Trump tem habilidades inigualáveis em dominar manchetes
e controlar narrativas, mesmo em situações adversas. Transação da vida de empreendedor e empresário para a vida política. Em 2015, Trump anunciou a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos, prometendo Make America Great Again, fazer a América grande novamente. Forte, muito forte. Ele venceu as eleições de 2016 contra Hillary Clinton em uma campanha polarizadora que explorou temas como imigração, comércio, nacionalismo econômico e desconfiança das elites políticas. Já como presidente, Trump seguiu um estilo disruptivo, adotando medidas como cortes de impostos, renegociações de acordos comerciais e em um enfoque na soberania nacional americana. Ele também enfrentou críticas como por sua abordagem no meio ambiente, questões raciais e a pandemia do Covid-19 na época. Sobre pensamentos filosóficos e ideologia, Trump se alinha com uma filosofia de individualismo e pragmatismo econômico. Ele acredita no poder das instituições privadas e no papel do líder como catalisador de mudanças. A sua visão de mundo é marcada por competitividade acirrada, meritocracia e a crença de que o sucesso é conquistado por aqueles que estão dispostos a assumir riscos e são corajosos. Impacto econômico e legado de Trump. Trump deixou um legado complexo tanto no mundo dos negócios como também na política. Ele é admirado por sua capacidade de transformar crises em oportunidades e por redefinir a forma como os líderes empresariais podem usar a sua influência, sim, na política do seu país. No entanto, também enfrenta críticas por suas práticas empresariais controversas, questões éticas e decisões políticas polarizadoras. Atualmente, o nome Trump permanece sinônimo de sucesso e controvérsia, simbolizando um estilo de liderança que mistura audácia, autopromoção e muita resiliência. Seja amado ou seja criticado, ele é inegavelmente uma das figuras mais influentes da história recente dos Estados Unidos. Falando um pouquinho da presidência dos Estados Unidos com Donald Trump. Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2017, no seu primeiro mandato, após uma das campanhas eleitorais mais polarizadoras e atípicas da história americana. Dessa forma, então, como 45º presidente, ele trouxe para a Casa Branca um estilo de liderança muito disruptivo, marcado por retóricas populistas, políticas nacionalistas e um foco em redes sociais, especialmente no Twitter, como ferramenta direta de comunicação com os seus apoiadores. Rápido, eficiente, eficaz e objetivo. Sobre a campanha e a eleição de 2016, Trump concorreu como candidato republicano sobre o slogan, como eu já comentei, Make America Great Again, prometendo revitalizar a economia, combater a imigração ilegal e colocar a América em primeiro lugar nas questões globais. A sua campanha utilizou estratégias não convencionais, com foco em discursos diretos, polêmicos, que ressoaram fortemente com eleitores das classes trabalhadoras e rurais, que se sentiam esquecidos pela política tradicional. Apesar de perder no voto popular para Hillary Clinton, Trump venceu no colégio eleitoral, refletindo divisões profundas no eleitorado americano. Sobre o seu estilo de governança,
O governo Trump se destacou por um estilo altamente polarizador, muitas vezes caracterizado pela rejeição das normas políticas tradicionais, e ele se apresentava como um outsider, prometendo lutar contra as elites políticas de Washington. A sua abordagem agressiva gerava controvérsias frequentes, tanto em âmbito nacional como internacionalmente. Trump preferia a comunicação direta, frequentemente ignorando protocolos diplomáticos e estabelecendo um vínculo próximo com as suas bases de apoio. Sobre principais políticas e realizações. 1. Economia e impostos. Trump implementou cortes fiscais significativos em 2017 por meio da The Tax Cut and Jobs Act, reduzindo impostos corporativos e pessoais. A sua administração destacou o crescimento econômico, o aumento do mercado de ações e uma baixa taxa de desemprego antes da pandemia do Covid-19. 2. Sobre comércio e política internacional. Trump focou em renegociar acordos comerciais, como o NAFTA, substituído pelo USMCA, Acordo Estados Unidos-México e Canadá. Ele também impôs tarifas significativas à China, iniciando uma guerra comercial que visava corrigir o déficit comercial e proteger, sim, a indústria americana. Sua política externa enfatizou o nacionalismo econômico e isolacionismo em algumas áreas. No tópico 3, a imigração. A política de imigração foi um dos pilares do governo Trump. Ele endureceu as políticas de controle de fronteiras, incluindo a construção de seções adicionais do muro na fronteira com o México e a separação de famílias de imigrantes em situação irregular, o que gerou críticas internacionais. 4. Política ambiental. Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas e reverteu diversas regulamentações ambientais, priorizando a expansão de indústrias como petróleo, gás, em detrimento de preocupações ambientais. Item 5. Sobre o Covid-19. A pandemia de Covid-19 dominou o último ano da sua presidência, no primeiro mandato. Embora sua administração tenha liberado e liderado a Operação Warp Speed para desenvolver vacinas rapidamente, Trump foi amplamente criticado por sua gestão inicial da crise, minimizando os riscos do vírus e gerando desinformação. Algumas controvérsias e o caso do impeachment. O governo Trump foi repleto de controvérsias, incluindo alegações de conluio com a Rússia durante as eleições de 2016, que foram investigadas pelo relatório Miller. Ele enfrentou 2 processos de impeachment, o primeiro em 2019, relacionado à pressão sobre a Ucrânia, para investigar Joe Biden, e o segundo em 2021, após a insurreição no Capitólio, onde Trump foi acusado de iniciar a violência. Em ambos os casos, ele foi absolvido pelo Senado. Falando um pouquinho sobre legado e impacto. O legado de Donald Trump é complexo e polarizado. Para seus apoiadores, ele trouxe uma mudança significativa ao desafiar o establishment político e promover uma agenda nacionalista que priorizava os interesses americanos. Ele o vem como um defensor da classe trabalhadora e um líder que revitalizou a economia antes da pandemia. Por outro lado, seus críticos destacam que sua retórica divisiva
exacerbou as tensões raciais e políticas dentro dos Estados Unidos, além de questionarem a sua gestão da pandemia e a sua atitude em relação à democracia, especialmente após as alegações infundadas da fraude eleitoral de 2020. Independentemente das opiniões, Trump mudou o cenário político americano, redefinindo o Partido Republicano e estabelecendo um modelo de lideranças que permanece influente nos círculos políticos e empresariais. Sua presidência será lembrada como uma era da polarização intensa e mudanças significativas no discurso político e econômico dos Estados Unidos. Presidência dos Estados Unidos em 2025. Em 20 de janeiro de 2025, agora recentemente, Donald Trump foi empossado como o 47º presidente dos Estados Unidos, marcando seu retorno ao cargo após 4 anos. A cerimônia de posse ocorreu na rotunda do Capitólio, em Washington, D.C., com D.J. Vance assumindo como seu vice-presidente. Nos primeiros dias de seu segundo mandato, o presidente Trump implementou uma série de medidas significativas. 1. Revogação da cidadania por nascimento. Por meio de uma ordem executiva, Trump buscou eliminar o direito à cidadania para crianças nascidas em solo americano de pais não cidadãos, uma ação que gerou debates jurídicos e políticos intensos. 2. Suspensão da ajuda internacional. A administração Trump congelou indefinidamente a assistência humanitária dos Estados Unidos, afetando regiões como Gaza, Ucrânia e Sudão. O secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que a medida visa alinhar a ajuda com a política América Primeiro. Projeto Stargate da inteligência artificial. Anunciado como uma iniciativa para fortalecer a infraestrutura de inteligência artificial, o projeto prevê investimentos de até 500 bilhões de dólares, incluindo a construção de um centro de dados no Texas, em parceria com empresas como a OpenAI e a Oracle. Essas ações iniciais indicam uma abordagem assertiva da administração de Trump, focada em reformas internas e na redefinição do papel dos Estados Unidos no cenário global. E isso é um ponto importante que está em análise. Observadores aguardam para ver como essas políticas influenciarão a dinâmica política e econômica do país para os próximos anos. Dessa forma, então, não importa onde você está, não importa de onde você vem, o que importa é onde você quer chegar. Sonhe grandes sonhos, pois imensas serão as suas realizações. Pense nisso, fique comigo, gratidão e até amanhã. Vou deixar gravado, compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau.